Oi galerinha, tudo bem? Hoje a nossa aula de Química é a aula número 8. Nós vamos tratar das funções químicas inorgânicas. Vamos falar dos ácidos e das bases. Espero que estejam todos bem em suas casas, se cuidando contra o coronavírus. Vamos para a aula. Galerinha, então hoje a aula é sobre funções químicas inorgânicas. O que vem a ser uma função química? Pela definição a função química é a característica particular de um determinado grupo de substâncias que apresentam propriedades semelhantes por átomos comuns. O que é isso, professor? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando vocês vão no supermercado, tem lá a parte de refrigerantes, bebidas, tem a parte do supermercado responsável pela limpeza, produtos de limpeza, tem a parte responsável pelos alimentos como o arroz, o feijão, os cereais. Então existe uma divisão no supermercado para manter aqueles alimentos com as características comuns organizados. Na química é parecido. A química ela separa os elementos pelas características comuns. Então, a função química é uma característica particular de um determinado grupo de substâncias. Para que isso? Para a gente agrupar essas substâncias que apresentam determinada característica. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estar vendo o quê? Na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com a parte de ácidos e nós estaremos trabalhando com a parte de bases. Tá? E essas são as duas funções químicas inorgânicas que a gente vai estar vendo na aula. Tá? A primeira delas, os ácidos. O que vem a ser os ácidos? O ácido é uma substância química que, ao estar no meio aquoso, na água, vai liberar hidrogênio, vai liberar um átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio que é liberado, ele tem carga positiva. Porque na dissociação, quando você quebra esse composto, ele vai liberar um H+. Esse átomo com carga positiva, ele é chamado de íon. E por ter carga positiva, é um íon cátion. Tá? Então, o átomo com carga é íon, por ter a carga negativa, a carga positiva é um íon cátion. Esse processo de quebra dessa substância, na química, nós denominamos de ionização. Tá? Então, quais são as características dos ácidos? Os ácidos vão conduzir eletricidade, os ácidos eles têm características corrosivas e os ácidos formam sais quando reagem com as bases. Os sais nós não estaremos vendo na aula de hoje, a próxima aula nós veremos a formação do processo de sais. Mas eu coloquei aqui como característica deste composto que é o ácido. Então, como exemplo, eu tenho o HCl. O que é o HCl? O HCl ele é chamado de ácido clorídrico. O HCl, por exemplo, ele é produzido no nosso estômago. Quando a gente faz a ingestão de qualquer alimento, tem a produção de ácido clorídrico no nosso estômago. Esse ácido é que vai iniciar o processo de digestão. Tá? Então, repare o seguinte, HCl. Cl é cloro, H é hidrogênio. Eu tenho a união do hidrogênio com o cloro. Vai formar então esse composto que é o HCl, o ácido clorídrico. Quando o HCl entra em contato com uma solução aquosa, com água, por exemplo, nós então teremos esse processo de dissociação e formação do íon. Vai formar um íon positivo, que é o hidrogênio, a gente chama de íon cátion, ele é positivo. Esse íon cátion é a característica que eu falei no início da aula, que todo ácido vai formar no momento que entra em contato com uma solução de água, uma solução aquosa. Então, a característica do ácido, quando ele está em contato com a água, é liberar o quê? Hidrogênio. Vai sempre liberar hidrogênio. Essa é a característica principal de um composto ácido, libera hidrogênio. Então, nessa dissociação, eu tenho hidrogênio de um lado e tenho
o cloro na forma aí do cloreto livre do outro. Então ficou H mais Cl menos. Depois eu vou explicar para vocês essa parte iônica, mostrando aí a parte positiva e a parte negativa. O que a gente precisa saber agora é: o átomo com carga positiva é um íon cátion. É essa a ideia que a gente tem que ter. E esse hidrogênio então vai liberar, esse hidrogênio vai ser dissociado nesse composto ácido em H+. E o composto que está preso a ele, no caso aqui foi o cloro, ficou Cl-, tá? Uma observação: esse tipo de ácido que não tem oxigênio, na química nós chamamos esse composto ácido de hidrácido. O que é um hidrácido? Hidrácido são ácidos que não têm oxigênio. Tem apenas o que, professor? Tem só o hidrogênio com o composto ligado a ele. Não tem oxigênio nesse composto. Nesse caso, esses compostos ácidos são chamados de hidrácidos. Depois nós temos as bases. O que são as bases? As bases, em solução aquosa, em água, vão liberar o ânion OH-. Professor, o que é um ânion? Ânion é um íon com carga negativa. Então eu tenho, nesse caso, dois átomos, o oxigênio e o hidrogênio, ficando com carga negativa nesse processo em que a base ela é quebrada em solução o quê? Aquosa. Solução que eu tenho um composto líquido, água, por exemplo. Característica das bases. As bases também vão formar sais. Quando é que elas formam sais, professor? Elas vão formar sais quando as bases reagem com os ácidos. É a matéria da nossa próxima aula. E também as bases têm como característica a condução da eletricidade. Então elas permitem a passagem da eletricidade. É uma característica também das bases. Um exemplo que eu coloquei aqui, eu botei a soda. O que é a soda? Na é sódio, OH, a hidroxila. OH é hidroxila, hidróxido. Então eu tenho hidróxido de sódio, ou vulgarmente conhecida como soda. No momento que eu pego essa base, então a base ela tem hidroxila, OH. Olhei para o composto, tem OH, é uma base. Olhei para o composto, iniciando com ácido, é um ácido inorgânico. Então nesse caso aqui, OH é uma base. Como é que vai acontecer o processo de dissociação dessa base? Quando a gente coloca na água, eu botei aqui A e um Qzinho, composto aquoso. Eu tenho sódio para um lado, sódio é um composto, é um íon cátion positivo, e o que me interessa aqui na base é o íon ânion negativo, que é o OH, que é a hidroxila. Então, no processo de dissociação das bases, nós temos a formação e a liberação desse composto conhecido como hidroxila, OH-, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês passem esse conteúdo para o caderno de ciências, e encontro vocês na próxima aula.